Cumprimentamos a todos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Há 2 aulas atrás, afirmamos que a ação de Deus e a ação da alma na vida cristã se desenvolvem, por assim dizer, paralelamente ou conjuntamente, né? Recebemos graça, colaboramos com a graça, com isso recebemos mais graças e assim sucessivamente. Mas para fins didáticos, dividimos esse assunto em duas partes, a função de Deus e depois a função do homem na vida cristã. E, tratando da função de Deus, já vimos que Deus opera primeiro por si mesmo, né, através, podemos dizer com certeza, através da Santíssima Trindade, mas mais especificamente pelo Verbo encarnado, por Jesus Cristo, da qual trataremos hoje. E também através da Santíssima Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Então, tratando hoje dessa função de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, iniciemos com a nossa oração tradicional ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Bom, sabemos obviamente que são 3 as pessoas da Santíssima Trindade que nos dão essa participação divina, né? Através da graça santificante, através do organismo espiritual que vimos na aula anterior. Contudo, essa ação divina em nós se dá em função dos méritos e das satisfações de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão importante e tão essencial a participação de Jesus Cristo em nossa vida que a própria natureza dessa vida chama-se vida cristã. Se denominou vida cristã por causa de Jesus Cristo, tamanha é a sua importância, né? Jesus Cristo, com efeito, é a causa, primeiro, meritória. É por causa dele que temos esse resgate, passamos a ter essa vida divina em nós. Segundo, ele é o nosso exemplo, como veremos a seguir, e também a nossa causa vital, é ele o influxo, é por causa dele o influxo da graça em nós que nos faz viver em Deus, para Deus e por Deus. Então, veremos cada uma dessas finalidades, né? Dessas funções de Jesus em nossa vida. A primeira delas, Jesus como causa meritória, né? A causa do mérito, a causa da nossa em função desse mérito que nos deu essa vida da graça, né? E o mérito inclui dois elementos. Primeiro, a satisfação e o próprio mérito em si mesmo, né? A satisfação, pela lógica, é anterior ao mérito, né? É preciso reparar a ofensa feita a Deus para, com isso, alcançar o perdão dos pecados. Veja que Jesus, antes de nos dar a graça da redenção, pagou por nossos pecados, sofreu a vida inteira, e mais especificamente o suplício da cruz. Com isso, ele nos resgatou pelo seu sofrimento na cruz. Satisfez o pecado, assumiu nossas dores, assumiu o pecado nosso, se fez pecado, como está escrito na Bíblia. E com isso, conquistou a graça, a graça para nós. Então, a satisfação anterior ao mérito. Todavia, também podemos considerar que todos os atos de Jesus eram ao mesmo tempo satisfatórios e meritórios. Porque, como já afirmamos, né, todo ato de Jesus, por ser o santo do santo, por ter uma santidade absoluta, tinha um mérito infinito. E também porque todo ato de amor traz em si algo de sacrifício, como veremos isso adiante. Então, a satisfação e o mérito, como se dizer, quase que andam juntos, só que sempre a satisfação é pelo menos um pouco anterior ao mérito. Assim também, como Jesus, todos os atos dos cristãos, unidos aos sofrimentos de Jesus, têm um valor satisfatório para nós e para as almas pelas quais são oferecidos. Isso pode soar um pouco estranho para algumas pessoas, mas de fato é assim. Senão, vejamos. Jesus mereceu para nós todas as graças que precisamos, né? Está escrito lá na carta aos Efésios, de São Paulo aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Então, todas as bênçãos necessárias para nós, todas as graças, Jesus mereceu para nós. Graça de conversão, graça de perseverança, graça para resistir à tentação, graça de consolação no meio das provações, graça de renovação espiritual, graça da perseverança final, etc, etc. Tudo que precisamos para progredir espiritualmente, para nos santificar, Jesus mereceu para nós. Mas ele fez ainda mais. E aqui uma parte que as pessoas muitas vezes não refletem, né? Jesus quis que nós nos associássemos a ele como causas secundárias desse merecimento. Como ele cabeça e nós os membros, como veremos logo adiante. Ele, em razão dos seus merecimentos,
deu-nos o poder de satisfazer com ele, né? Tornando-nos, assim também, obreiros da nossa própria santificação e cooperadores da santificação das almas. Essa é algo, somos colaboradores de Cristo na obra da salvação, e da nossa própria salvação e da salvação de nossos irmãos. Veja como isso fundamenta-se nas próprias Escrituras. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21, vai dizer: que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Ou seja, sofrer pacientemente por ter praticado o bem é agradável a Deus. Né? E vai dizer, e vai continuar: ora, é para isto que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Então, Cristo padeceu por nós e quer que sigamos os passos dele. Ou seja, padecer pelos nossos irmãos, sofrer, sacrificar-nos pela nossa própria santificação e pela santificação e salvação de nossos irmãos. Então veja que a questão da satisfação está muito presente aqui. É desejo de Deus, sim, que nos sacrifiquemos, tanto pela nossa santificação como pela santificação de nossos irmãos. São Paulo também aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, vai dizer: contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, novamente, a ideia de seguir os passos de Jesus, de imitar Jesus, sofrendo com ele, para que sejamos glorificados. E também aos Colossenses, São Paulo vai dizer: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Então, São Paulo fala que ele completa em sua carne os sofrimentos que faltam à paixão de Cristo. Parece um pouco estranho, mas se você entender um corpo místico de Cristo sendo Jesus a cabeça e nós os membros, que somos um complemento daquilo que Jesus fez por nós, vai entender que como que Jesus espera de nós que complementemos, por assim dizer, o que ele, por essência, o fez, que é a satisfação dos nossos pecados. Desse modo, as nossas almas têm parte na eficácia redentora de nosso Jesus Cristo. Nós cooperamos de forma secundária na salvação dos nossos irmãos e na nossa própria salvação. Somos cooperadores da graça, cooperadores da salvação. Veja o que o padre Adolfo Tanqueray, no nosso livro-texto, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, vai dizer palavras muito fortes a esse respeito. Diz ele: quão mais verdadeira, mais nobre, mais consoladora é essa doutrina, do que a inacreditável afirmação de certos protestantes que têm a triste ousadia de afirmar que, havendo Cristo padecido suficientemente por nós, temos somente que gozar dos frutos de sua redenção sem beber o seu cálice. Então, essa teologia que afirma que nós só temos que gozar dos merecimentos de Cristo e que não, de fato, não é preciso mais sofrer para satisfazer, é algo como fugir da cruz de Cristo, é algo como não querer seguir os seus passos, é algo como não querer imitar Jesus Cristo, simplesmente usufruir da sua graça sem colaborar com ele. É realmente um fugir da cruz de Cristo. Então, nós somos realmente colaboradores e colaboramos com Jesus. Então, Jesus, nesse sentido, é o modelo vivo de nossa vida sobrenatural. Então, ele, além de obter a salvação nossa pelo mérito, ele se tornou o exemplo, viveu uma vida verdadeiramente em Deus, uma vida verdadeiramente deiforme, que lhe permitiu afirmar: quem me vê, vê o Pai, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9. Então, Santo Agostinho vai dizer que os profetas, os santos do Antigo Testamento, eram muito imperfeitos para nos dar uma noção completa de Deus. E o próprio Deus Santíssimo sempre parecia alguém muito distante. Então Deus envia o seu Filho, encarnando-se como homem, para que tivéssemos um Deus próximo, para que tivéssemos uma relação afetiva de filho com pai. Trouxe alguém que, hoje, se queremos conhecer Deus, olhemos para o Filho. É isso que Deus é, encarnado no homem. E Jesus ainda vai dizer: eu sou o caminho. Então ele é o exemplo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, seguir os seus passos, imitá-lo. E ele disse ainda: deixei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Ou seja, seguir os passos novamente de Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 15. E ainda mais, São Paulo também vai dizer: tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiro, isso repetido em várias passagens, em 1 Coríntios 4, 16, 11, capítulo 11, versículo 1, em Efésios, capítulo 5, versículo 1
São Paulo vai insistir de sermos imitadores de Cristo, como ele também o foi. Então, Jesus é para nós o modelo perfeito. Tá? Quem me vê, vê o Pai. Praticou todas as virtudes em grau heróico. Né? Tudo, no grau máximo. Né? É um modelo que todos nós podemos imitar. Por quê? Porque ele quis assumir nossas misérias e fraquezas. Né? Veio a nós despojando-se de si, sendo Deus. Né? Veio como homem, né? Despojando-se da sua, digamos assim, natureza divina, para assumir completamente a humanidade, né? Submeter-se às mesmas tentações e em tudo ser semelhante a nós, exceto no pecado. Né? Então, é isso. Deu o seu exemplo para que o seguíssemos. Partilhando, dizendo assim, com as mesmas dificuldades ele teve e superou, para dizer, vejam, vocês também podem superar como eu o fiz. Então, não temos em Jesus um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas, diz na carta aos Hebreus. Né? Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Né? E, além disso, tornou-se, para ser um modelo melhor, tornou-se ainda atrativo para nós. Né? Ele mesmo fala no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32, vai dizer, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, ele é causa meritória, em primeiro lugar, modelo, como já nos vimos, mas, acima de tudo, ele é a causa vital da nossa santificação. É ele que nos traz um influxo, através dele que vem um influxo da graça. Né? Jesus é a cabeça de um corpo místico, ou, podemos dizer, fonte da vida. Eu sou a videira, vós os ramos, diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Tá? Então já se coloca como uma videira o tronco e nós os ramos. Tá? E São Paulo é que mais insiste em diversas passagens nessa doutrina do corpo místico que tem tão fecundos resultados, tão efeitos tão grandiosos como veremos. Um corpo, primeiro, fazendo uma analogia com o corpo humano, requer uma cabeça, uma alma e os membros. Né? Então, a cabeça tem uma tríplice função no nosso corpo humano. Né? Primeiro, é a parte principal, que coordena tudo, que dirige tudo. Né? É também o centro de unidade, porque interliga, né? E coordena e dirige todos os outros membros. E também é de influxo vital, porque da cabeça procede o movimento e a vida do ser humano, através, logicamente, do nosso sistema nervoso. Né? Então, mudando agora para a analogia do corpo místico de Cristo, a preeminência, ou seja, a cabeça é Jesus. Né? Jesus é a cabeça do corpo místico. Sendo homem Deus, ele é o primogênito de todas as criaturas, como o vértice de uma geração dos filhos de Deus, né? A cabeça. Mas também é objeto das complacências divinas. Né? Deus se agradava do Filho, como temos nas passagens do Evangelho. Também é o modelo acabado de todas as virtudes. Né? Ele nos deu o exemplo de todas as virtudes, como praticá-las em perfeição. Ele também, como vimos, é a causa meritória da nossa santificação. E em razão de seus próprios méritos, tudo que ele fez foi elevado acima de toda criatura. Né? Ele vai dizer no livro do Apocalipse, diante dele todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. Então Jesus, além dessa preeminência como cabeça, ele é centro de unidade, também função da cabeça, né? Que como chefe invisível, mas real da nossa igreja. Então Jesus é o chefe real de nossa igreja, embora invisível. Comunica a hierarquia, a direção e o movimento. Então, sempre temos que acreditar que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, na cabeça desse Espírito Santo, ou seja, no vértice está Jesus Cristo, que através do Espírito Santo age na igreja. E além disso, Jesus também é um influxo vital. Né? É ele que anima e vivifica os seus membros. Todos nós recebemos da sua plenitude da graça, de sua plenitude, graça sobre graça, vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 16. Né? Esse influxo vital, obviamente, é feito através do Espírito Santo. Né? Diz o Concílio de Trento, pois o mesmo Cristo infunde virtudes naqueles que foram justificados como a cabeça para os seus membros. Então, o Espírito Santo, ou seja, a própria Santíssima Trindade, mas como ser obra de amor, como já falamos, trata de uma ação mais específica do Espírito Santo, é a alma do corpo, cuja cabeça é Jesus. Vai dizer na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, graças ao mérito, recebemos o amor de Deus por ação do Espírito Santo. O que a nossa alma é para o corpo, o Espírito Santo é para o corpo de Cristo, que a igreja, vai dizer Santo Agostinho. Então, como se a nossa alma para o corpo e o Espírito Santo para a igreja. A analogia, novamente, com o corpo humano. E São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, vai dizer, há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, as ações do Espírito Santo procedem de Jesus Cristo pelos seus méritos
e são executadas pelo Espírito Santo. Então, como é que se harmoniza, então, essa questão da ação de Jesus e da ação do Espírito Santo? Né? Jesus, na verdade, por ser homem, era o único apto a ser cabeça de um corpo místico composto por homens por natureza, composto pela raça humana. Então, torna-se homem para ser chefe da humanidade. Né? A cabeça e os membros deveriam ter a mesma natureza humana. Então, Jesus torna-se homem e torna-se chefe da natureza humana. Né? Mas, enquanto homem, por si próprio, não poderia conferir uma graça sobrenatural à vida dos seus membros. Né? Essa graça sobrenatural, quem vem exercer essa ação sobrenatural é o Espírito Santo que vem supri-lo, né? Exercendo essa função de comunicar a graça. Então, porém, o Espírito Santo só faz isso em razão dos merecimentos do próprio Jesus Cristo, né? Para a sua satisfação, pela sua redenção. Então, pode-se dizer que esse influxo vital da graça santificante em nós procede de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, até os seus membros, que somos nós. Então, todos os batizados, na realidade, são membros do corpo místico de Cristo. Né? Vai dizer São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23, em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. E esse grau, então, somos incorporados ao corpo místico de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, pelo batismo. E essa incorporação tem diversos graus, vai progredindo conforme o nosso progresso. Então, na verdade, os bem-aventurados, os que estão já na graça completa, no céu, né, eles gozam da visão beatífica, é o grau máximo de incorporação ao corpo místico de Cristo. Depois, nós, os justos, ou os batizados, né, os que estão na graça de Deus, estão unidos ao corpo místico pela graça santificante, pelo organismo espiritual, conforme vimos na aula anterior. E, por fim, os pecadores também fazem parte, os pecadores que já um dia foram batizados, fazem parte desse corpo místico apenas pela fé e pela esperança residual que ainda permanecem neles. Né? Quem não faz parte são os infiéis, os não batizados, né? Não são membros. Porém, enquanto estão na terra, são chamados a ser membros desse corpo místico de Cristo. E justamente é dessa noção do corpo místico de Cristo que nós vamos tratar, que nós vamos chegar à comunhão dos santos. Né? São parte, então, desse corpo místico, os justos na terra, as almas do purgatório e os santos do céu. Até hoje não falamos na questão do purgatório, mas o purgatório é uma necessidade até por uma questão de lógica. Veja que falamos que para nos unirmos a Deus é preciso não haver mais nenhum resquício de pecado, né? Estarmos completamente puros, de formas que, como expliquei, aquele ponto preto na parede branca, ponto preto que somos nós, que vai se purificando, vai se purificando, se tornando cada vez mais branco, até confundir-se em Deus, e, evidentemente, nada de pecado pode conviver com Deus. Então, é só fazermos as perguntas. Né? Uma pergunta: quantos morrem totalmente purificados nesta terra? Né? Graças a Deus que existe um purgatório para completar essa purificação, porque é inadmissível que Deus admita no céu algo de impuro, pois seria como se misturar uma água barrenta numa água limpa. Ora, vai sujar tudo? Não é possível, né? Então devemos completar. Então, as almas do purgatório também fazem parte dessa comunhão do corpo místico de Cristo, da comunhão dos santos. Né? Veja, em consequência também dessa doutrina do corpo místico de Cristo, São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Então, é como se eu tivesse o meu corpo sadio, vai tudo bem. Mas se eu tenho uma ferida no dedo, o corpo todo sofre. Né? Todos eles sentem, todos os membros. É por isso que também o pecado se espalha. Quando alguém do corpo místico peca, toda a igreja sente e sofre por esse pecado. E pela mesma razão, é que todos os cristãos também são irmãos, também é consequência da doutrina desse corpo místico. Né? Vai dizer São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor. Tendo o mesmo Senhor, são irmãos em Cristo. Por isso que a igreja, admitindo como válido o batizado nas mais diversas denominações cristãs, as pessoas que foram batizadas tendo um batismo válido são sim nossos irmãos, independentemente de nos criticarem, nos atacarem, são irmãos. Irmãos separados, como muitos gostam de dizer, que estou de pleno acordo com essa expressão. Tá? Somos todos solidários, na verdade. Né? E o que é bom para um, é bom para os demais. É outra consequência, né? Como já vimos da doutrina do corpo místico.
Jesus vai dizer lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40, o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Também, consequência, se existe uma cabeça e membros, o que fizer ao menor dos meus irmãos, seja lá o irmão, o dedinho do pé, né? Se alguém destrata, maltrata o dedinho do pé, fere, todo o corpo sente. E quando tratamos ao menor das pessoas bem, também tratamos bem a Jesus Cristo. Ou seja, a cabeça identifica-se com os membros. E isso é uma teologia muito bonita, muito profunda e que nos alegra muito de podermos saber que, tratando bem, espalhando amor, estamos tratando bem a Jesus, estamos na verdade, fazendo um ato de amor a Jesus Cristo. Tá? Então, os cristãos, nós, os cristãos, somos um complemento de Cristo. Tá? Jesus, embora perfeito, né, para formar o seu corpo, precisa do complemento, precisa dos membros. Ele é a cabeça, nós os membros. São Paulo aos Colossenses vai dizer no capítulo 1, versículo 24, o que falta às tribulações de Cristo, completo em minha carne, por seu corpo que é a igreja. Ou seja, São Paulo completava em si a paixão de Cristo, satisfazia, se sacrificava por Deus, né, para levar a salvação, para levar a palavra, quanto mais almas conquistar para Deus. Jesus, para completar, falou no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque se temos algum mérito, é em razão do mérito anterior de Jesus Cristo, da comunicação da graça que ele nos dá, da graça santificante que habita em nós, de Deus habitando em nós. Então, o mérito de Jesus Cristo é imensamente maior nosso. Nós somos meros colaboradores. É como a graça nos impulsionando e nós dizemos, sim, Senhor, eu vou fazer, eu quero me santificar, eu quero levar a Tua palavra, eu quero te levar aos meus irmãos, eu quero fazer o bem, eu quero me sacrificar pelos meus irmãos. E Jesus nos dê sempre esse ardor, um ardor cada vez maior, sempre buscando a sua graça, sabendo que é a sua graça acima de tudo que nos impulsiona, que sem Ele nada podemos fazer, nem o bem. Tá? Então, às vezes, a pessoa quer fazer algum sacrifício e não consegue. Tem que pedir a graça de Deus, porque é Jesus que nos dá o querer e o executar. E à medida que Ele nos dá a graça, aí cabe a nossa responsabilidade. Agora vamos fazer, né? Porque senão abusamos da graça, desperdiçamos aquele tesouro que Jesus nos deu. Que Deus assim nos faça ter essas disposições para seguir no progresso espiritual, para seguir rumo à santificação, rumo à unidade completa com o Senhor. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.